Fala pessoal, bom ou não? Estamos aqui hoje mais uma vez no nosso canal Aprendi com o Papai e hoje eu trouxe para nós um passeio pelo Museu do Amanhã. Eu estou aqui na parte de fora, a gente vai entrar para ver basicamente a estrutura do local. Eu vou apresentar para vocês muitas coisas, principalmente para quem não conhece o museu ainda. É uma forma da gente trazer para o nosso canal muito de cultura, conhecimento a respeito de linguagens e várias outras questões interessantes. Eu estou no museu aqui no Rio de Janeiro porque eu vim participar de um evento do YouTube, a Educom, que traz especificamente os canais de educação do YouTube na plataforma. E agora nós vamos conhecer um pouquinho dentro do museu. Bora? Depois de muito tempo de fila, cheguei nessa primeira sala, que é a Sala Cosmos. Gente, vou contar para vocês uma coisa muito feia, mas eu não aguentei. Com todas essas imagens maravilhosas, eu acabei gravando, mas era proibido. Essa sala incrível mostra que somos feitos basicamente da mesma matéria que as estrelas. Nos conectamos com o universo e nossas origens. E aí, essa parte especificamente já mostra para nós essa grande conexão dos seres humanos com a natureza e com o universo. Algo que é muito legal e que fica tratado claramente nessa cena. A Sala Cosmos, ela mostra tudo em 360. Então é maravilhoso ter essa perspectiva de uma maneira mais global e ver de todos os ângulos possíveis as cenas maravilhosas que são colocadas. Eu recomendo muito e principalmente que você não filme escondido, como eu acabei fazendo e não tive grandes problemas. É muito legal que você perceba essa questão e essa composição do homem com a natureza e como nós de fato podemos interferir no ambiente que vivemos, o que é mostrado com muita clareza. Saindo da Cosmos em 4 oceanos, a gente tem essa imagem maravilhosa desses lençóis sobrevoando e montando imagens fantásticas que saltam aos olhos do visitante. Também temos novamente essa percepção com muitas luzes e cores. As salas do Museu do Amanhã, todas elas trazem uma perspectiva muito legal a respeito da natureza e faz com que a gente reflita sobre o meio ambiente em uma época que a gente tem tratado muito sobre aspectos, por exemplo, do desmatamento. É interessante quando a gente chega nesse espaço porque a gente reflete muito sobre a própria vida, sobre aquecimento global, sobre a forma que a gente interage com a natureza e o quão preocupante é a relação dos indivíduos com o ambiente em que vivemos. Eu recomendo muito essa visita para vocês, principalmente pelo aspecto visual. A gente consegue perceber todas essas questões relacionadas à vida de um jeito muito diferente, uma maneira que a gente não pensa muitas vezes no cotidiano. É interessante que o Museu do Amanhã ele usa muita tecnologia. Quando a gente vai reparar as imagens, só para você ter ideia, tudo que você está vendo agora eu gravei do meu próprio celular. A gente nem precisa de grandes tratamentos de imagem para que fique tudo muito bonito. A questão visual é muito forte, o uso da tecnologia é muito interessante nas imagens e a gente consegue ver tudo com uma resolução muito interessante e com a perfeita combinação de cores e de luzes. É muito legal fazer essa visita e entender um pouco mais sobre os vários povos e a cultura dos diversos povos na humanidade como um todo. A gente reflete sobre a maneira que os indivíduos se comportam em relação à aceitação do próximo e principalmente aos impactos gerados pela natureza. Quando a gente encontra na nossa frente telas gigantescas como a que você está vendo agora, a gente percebe de uma forma muito clara o quanto a tecnologia já está realmente apurada para que a gente consiga ter imagens de altíssima definição. Imagina o que é um telão desse tamanho na sua frente, mostrando com imagens sincronizadas questões relacionadas ao meio ambiente e o comportamento do ser humano na Terra. É um impacto muito forte e a gente vai tratar também sobre todas essas questões ambientais de uma maneira bem relevante no dia a dia.
É legal principalmente quando a gente olha essas imagens no escuro e essas telas muito coloridas, trazendo dados relevantes, a gente pensa até um pouco na redação do Enem, não tem como a gente não pensar nela. E a própria redação do Enem, ela gosta muito dessa discussão envolvendo dados importantes relacionados ao meio ambiente, envolvendo essas ações antrópicas e vários outros aspectos do indivíduo no século XXI. Se você tiver a oportunidade de frequentar e de ir ao museu, já sugiro que você leve um telefone celular para fotografar os dados mais importantes, para trazer as suas percepções, para anotar tudo que você considerar interessante, inclusive pensando na sua redação, porque você vai poder utilizar muito do que você está vendo nos seus textos de uma forma muito clara. O museu, ele traz o impacto visual e ele traz o impacto principalmente na lembrança. E essas percepções relacionadas às reflexões que a gente tem no dia, elas são fundamentais para mudar, inclusive, muito da nossa postura em relação ao meio ambiente. No fim das contas, se você me perguntasse se a fila acaba valendo a pena ou não, sim, a fila vale a pena até mesmo nas férias. Mas claro, né, se você conseguir aproveitar desse momento e um dia que estiver um pouco mais vazio, eu confesso que eu recomendo muito mais. É legal demais a gente perceber em cada sala, em cada exposição, uma percepção diferente em relação à própria sociedade e à comunidade como um todo. É bem relevante quando a gente percebe que nós temos sim muitos amanhãs possíveis, que, claro, serão carregados sempre de muitos imprevistos e que nas próximas décadas nós seremos provavelmente ainda mais numerosos e que precisamos, de fato, ter e viver sempre em equilíbrio. A sala traz pra gente uma visão muito forte das incertezas que nós temos e, principalmente, onde vamos chegar com todo o desmatamento, todo o impacto ambiental e todas as queimadas. Mas no fim das contas, frequentando o Museu do Amanhã, a gente vê uma paisagem maravilhosa, a gente percebe que ainda vale a pena.